quero compartilhar com vocês uma expressão cunhada na época, formada na época da Reforma Protestante, que é o seguinte: coram Deo. Vocês já ouviram algo parecido com isso? Coram Deo, uma expressão em latim, que ela tem como significado a vida na presença de Deus. E o que os reformadores, eles pensavam ao cunhar, ao desenvolver essa expressão, de que viver uma vida coram Deo, ou uma vida na presença de Deus, para o crente, significa a consciência de que tudo que um cristão faz, tudo que uma cristã faz, ela faz na presença de Deus. Talvez isso não seja uma novidade para você, mas pensa comigo que isso era uma revolução na época que foi cunhada. Era muito comum, no contexto da Reforma Protestante, no mundo religioso da Igreja Católica Romana daquela época, que a vida ela fosse compartimentalizada, dividida entre sagrado e profano. E isso traz terríveis consequências para a vida espiritual das pessoas daquela época. Elas não conseguiam, de forma fácil, aplicar o Evangelho, aquilo que elas ouviam da palavra de Deus, na sua vida comum. Era como se aquilo que eles fazem na igreja, ou aquilo que os sacerdotes fazem, o coral faz, aquilo que eles fazem diante da missa, fosse mais sagrado ou tivesse mais próximo de Deus do que aquilo que nós fazemos no dia a dia fora do ambiente eclesiástico. Viver na presença de Deus, como os reformadores trouxeram, desenvolve implicações no sentido de que nós não somos chamados a dividir a nossa vida entre sagrado e secular. Tudo que nós fazemos deve apontar para uma direção: a glória de Deus. É isso que os reformadores entendiam, e é isso que eles desenvolviam, né, para aqueles que os ouviam. Ou seja, viver coram Deo é a certeza de que o trabalho que um pastor faz ao pregar o Evangelho é tão sagrado como o trabalho de um advogado que advoga em prol da justiça. Ambos os trabalhos, eles apontam ou devem apontar para a glória de Deus. Aquilo que um médico busca fazer na sua carreira, ou aquilo que um atleta busca fazer na sua carreira, ambos cristãos, de igual forma devem ter o cuidado, a fim de dar glória a Deus naquilo que faz. Isso também leva a um sentido moral para os ouvintes da Reforma Protestante, do movimento. Porque se nós vivemos na presença de Deus, aquilo que nós fazemos no quarto, em casa, depois do trabalho, é tão importante quanto o levantar das nossas mãos, genuíno num culto ao Senhor. Ou seja, homens e mulheres louvam ao Senhor, glorificam ao Senhor de igual forma nas suas casas e nas suas vidas do dia a dia, vidas comuns, como fazem dentro da igreja. Não existe uma vocação mais santa que a outra. Em outras palavras, o que nós cremos, a nossa fé, ela deve impactar a forma como nós agimos. E a forma que agimos, ela deve apontar para aquilo que nós cremos, sem divisão, sem dupla personalidade. Ser um marido em casa, bom ou mau, aponta para aquilo que nós dizemos crer, ou para aquilo que nós cremos. Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, aponta para aquilo que cremos. E é exatamente isso que nós veremos essa manhã, acerca do capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses. Como nós vimos na semana passada, o que Paulo está ensinando, ele havia deixado claro para a igreja de Tessalônica, é que as forças do mal, elas já estavam operando com o intuito de distorcer as verdades de Deus. Ou seja, aquela igreja ela tinha que tomar cuidado
porque elas não deviam ser enganadas por qualquer discurso, porque havia uma questão intencional para distorcer a verdade de Deus e desviar a igreja do Senhor do caminho do Senhor. E é por isso que os crentes eles deveriam permanecer firmes diante desse mundo mau. Mas Paulo entra no terceiro capítulo, no capítulo final da sua carta aos Tessalonicenses, da segunda delas, e ele termina mostrando como que o cristão ele deve se portar, deve viver em um mundo desse jeito. E o cristão ele deve viver orando e agindo, fé e ação, fé e trabalho. Sendo assim, o tema dessa manhã será fé e trabalho, o equilíbrio na vida cristã. Se você fechou a sua Bíblia, eu convido você a abrir novamente e nós vamos tentar entender o que Paulo escreve no terceiro capítulo de 2 Tessalonicenses. Olha como ele começa: finalmente, irmãos, orai por nós. Ele começa as suas palavras finais deixando mais uma vez claro fé e trabalho, fé e ação, um aspecto divino e responsabilidade humana caminhando lado a lado. Ele diz assim: orem por nós. Para quê? Para que a palavra de Deus se propague. E para o quê? Que homens maus não nos alcancem, que sejamos livres dos homens maus. Mas olha o que Paulo diz no versículo 3. Lê comigo: todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é: orem, compartilhem com a gente dessa missão, cooperem nesse ministério, que o Evangelho ele continue a ser propagado, que nós sejamos libertos, ou que as mãos dos homens maus não nos alcancem. Mas quem é fiel é o Senhor, Ele vai nos guardar. E depois ele diz: nós temos fé de que vocês vão continuar a fazer o que ordenamos a vocês. Ele fala isso no versículo 4. Mas no versículo 5 ele diz que o Senhor conduza o vosso coração para isso. Ele tinha certeza de que os tessalonicenses eles fariam e continuariam a fazer aquilo que ouviram dele, mas o responsável por fazê-los continuar é o próprio Deus. Paulo dá valor à intercessão dos crentes, e Paulo pede que eles façam isso, clamando especificamente pelo progresso do Evangelho. Mas no progresso do Evangelho, essa palavra gera oposição. E ele diz que nós sejamos guardados. E só aqui nós já vemos uma ordem clara para a igreja do Senhor. Igreja do Senhor de Tessalônica, igreja do Senhor espalhada por todo o mundo, de todos os tempos. Nós já vemos aqui uma ordem clara na Bíblia para nos empenharmos em oração para o progresso do Evangelho. Orar por missões, por aqueles que estão nos campos, pelos perseguidos, é uma responsabilidade da igreja. Mas juntamente com isso, Paulo diz: quem vai nos guardar? Quem vai nos guardar é aquele que é fiel, é aquele que não falha. É como um farol de esperança na vida daqueles crentes. Orem, mas não somente isso, creiam de que Deus, Ele ouve e age em nosso meio. Aqui não é somente uma responsabilidade da igreja em orar, mas em seguir firmada na verdade. Fé para orar, fé para crer, fé para viver na verdade, só pode ser vivida de modo genuíno, descansando de que é o Senhor quem providenciaria isso. Então, a partir do versículo 6, ele muda de assunto e ele traz um novo assunto àqueles leitores. E ele investe boa parte do seu último capítulo para repreender cristãos que andavam desordenadamente. Olha o versículo 6. Vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente.
O que significa viver de forma desordenada para a Bíblia, para Paulo? Ele condena 3 atitudes, pelo menos, de alguns irmãos que estavam na igreja de Tessalônica e viviam de modo desordenado. No versículo 11, ele fala o seguinte: pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Como? Não trabalhando. Ou seja, o primeiro aspecto que Paulo condena de viver desordenadamente é vadiagem, não trabalhar, não querer trabalhar. Paulo condena gente adulta e formada que não quer trabalhar simplesmente porque não tem vontade. Paulo condena aqui, em primeiro lugar, vadiagem, não fazer nada da vida. E ele deixa isso claro: pessoas que não estão trabalhando. E vale ressaltar aqui, só um parênteses, que o motivo pelo qual essas pessoas, que Paulo considera crente, tá? Ele não está dizendo que eles não são crentes. Paulo diz que o motivo pelo qual eles não trabalham é que eles tinham uma concepção errada sobre a volta de Cristo. Entendendo que Cristo voltaria rápido, não era preciso trabalhar. Eles poderiam viver às custas dos outros. E aí, ele faz isso, ele mostra, se o primeiro motivo de viver, a primeira razão que Paulo diz sobre um viver desordenado é não trabalhar porque não quer, o segundo é utilizar-se dos recursos daqueles que trabalham para sustentar as suas necessidades. Olha o que diz o versículo 12: a essas pessoas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando, comam o seu próprio pão. Paulo aqui é claramente contra a igreja ou irmãos sustentarem aqueles que não queriam trabalhar, mas ao invés disso só se beneficiar do bem daqueles que trabalhavam. Paulo, a Bíblia, inspirada por Deus, diz: não ajudem aqueles que não querem trabalhar. Deixem eles à parte. Lá no versículo 6 ele diz: vos aparteis desses irmãos. Deixem que eles colham os frutos do seu trabalho, ou, nesse caso, da ausência desse trabalho. É uma palavra dura, não? É uma palavra que às vezes nos parece faltar um pouco de compaixão, não? Mas o que Paulo está ensinando é que a gente precisa olhar para o trabalho como algo vindo do Senhor. Mas em terceiro lugar, depois de Paulo condenar aqueles que não trabalhavam, vadiagem, aqueles que querem se beneficiar dos bens dos outros, Paulo, em terceiro lugar, ele diz que essas pessoas, elas não só não trabalham, mas elas se intrometem no trabalho dos outros. Olha o que ele diz no versículo 11 de novo: existem pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E aqui no original, Paulo faz um jogo de palavras interessante. Ele diz: essas pessoas que andam desordenadamente, eles não são trabalhadores ativos, mas sim são intrometidos ativos. É como se Paulo falasse assim: eles não estão preocupados em trabalhar, eles estão preocupados em se intrometer na vida dos outros. E aqui Paulo provavelmente ele está colocando o trabalho dos oficiais, aqueles que ensinavam a igreja, porque esse pessoal, esses desordenados, esses que não trabalhavam, eles estavam difundindo o pensamento de que nós não precisamos trabalhar, Cristo está voltando, Jesus está voltando logo, e então nós podemos viver desse jeito aqui, sem se preocupar com muita coisa. Mas a partir do versículo 13,
depois de falar do 6 até o 12, sobre esses que não trabalham ou que vivem desordenadamente, a partir do versículo 13 ele diz novamente aos crentes, olha o que diz aí no 13: e vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Em outras palavras, façam aquilo para o qual vocês foram chamados. Se nós utilizássemos daquela expressão da reforma protestante, que obviamente ainda não está cunhada nessa época, se nós utilizássemos disso, a gente falaria o seguinte: vivam na presença de Deus, busquem o bem, façam tudo apontando para Ele. E se alguém não fizer, registre, note, deixe isso claro no meio de vocês, e que o Senhor, o Deus da paz, continue a unir cada um de vocês. E assim Paulo encerra a sua carta. E eu pergunto para você, o que é que isso tem a ver com a gente hoje? Como nós podemos responder às perguntas vindas do nosso tema? Como encontrar equilíbrio em nossas vidas entre fé e ação? Entre soberania de Deus e nossa responsabilidade? Como nós somos chamados a viver nesse mundo perigoso e hostil do lado de fora, mas complexo e incoerente tantas vezes do lado de dentro da igreja? Como? É isso que o texto vai nos responder. Em primeiro lugar, dos versículos 1 ao 5, Paulo ensina aos Tessalonicenses e a nós que a forma de viver nesse mundo mau é, em primeiro lugar, crendo no poder do Senhor, que é quem nos livra do mal. De forma clara demais, Paulo mostra que a igreja é chamada a orar, não crendo que a oração em si tem algum poder, mas crendo que aquele a quem destinamos a oração, este sim é fiel para não deixar a sua igreja desguarnecida. Essa oração, não é somente ouvida, mas ela é atendida pelo Senhor. Isso fica para nós uma lição, igreja. Não é a nossa eloquência, não é a riqueza, não é a força da igreja que nos mantém de pé, não é a nossa história, não é a astúcia dos missionários que farão com que novos crentes ouçam e creiam na palavra de Deus. Isso só acontece. O povo de Deus só continua a crescer e a se reunir na terra por conta da fidelidade do Senhor com o seu povo. O Deus da Bíblia promete nunca abandonar os seus, e isso é verdade para os dias de Paulo, com perseguições abertas, mas é verdade também para os nossos dias no Brasil, sem perseguições abertas de morte, mas para ataques tão frontais às verdades do Senhor. Aqui ficam duas lições para nós. Não deixemos de orar. Por quê? Porque a oração tem algum poder? Não. Mas porque o Deus de poder, que nos livra do mal, nos chama para depositar a nossa confiança e esperança nele, através da oração. Não é aquilo que nós ouvimos e repetimos tantas vezes, que o cristão não vive pelo que vê, mas pelo que crê? Não é isso, que às vezes até vira jargão popular? É o que Paulo vem nos ensinar aqui. No Brasil de hoje, no qual tantas pautas e mais pautas anticristãs surgem para discussão, no qual crianças são sexualizadas, mulheres são maltratadas, o pecado é aplaudido, deturpações das mais diversas parecem imperar, a verdade bíblica segue de pé para o seu povo. O Senhor é fiel, Ele é quem nos guardará do maligno. Nós não precisamos viver com medo daquilo que nós vemos lá fora, se nós firmarmos a nossa confiança no Deus grande a quem nós servimos. Os nossos filhos, os nossos casamentos, o nosso coração, a nossa integridade profissional será guardada não por nós, mas por aquele que tem todo o poder, o Deus da Bíblia, o Deus de Paulo, o nosso Senhor. Como equilibrar a fé com a nossa responsabilidade? Em primeiro lugar,
crendo através da oração de que é Deus quem tem todo o poder, e por isso nos empenhamos a continuar orando, nos submetendo a esse Deus. Mas Paulo não fala somente isso. Dos versículos 6 a 12, ele investe um tempo no seu último capítulo para falar sobre aqueles que viviam desordenadamente. Quando nós temos essa mudança de temática, nós percebemos que Paulo agora direciona os crentes a olhar para o exemplo dos apóstolos, ao invés do exemplo dos desordenados. Paulo e os missionários eram pessoas que se empenhavam em não serem pesadas para a igreja. Paulo utiliza dessa expressão no sentido financeiro. Eles não queriam ser pesados para a igreja. Ao contrário dos irmãos que, em questão de não trabalharem, porque não queriam trabalhar, eles queriam mais aproveitar o sustento vindo de outros. Paulo é bastante firme em suas palavras contra eles. Aqui não existe nenhum constrangimento do apóstolo em deixar que eles passem necessidade por conta de da sua falta de interesse em trabalhar. O que ele diz, o que Paulo nos ensina, agora é não mais uma questão de lição em termos de fé, mas em termos de nossa vida na terra. Paulo nos ensina, em segundo lugar, que nós devemos olhar para o trabalho como uma bênção de Deus, a fim de obtermos sustento, sim, mas de glorificarmos ao nosso Senhor. O retorno de Cristo é certo. As forças demoníacas, elas já estão agindo para confundir a igreja. Era o que Paulo havia acabado de falar no capítulo 2. Mas isso não significa que nós não devemos trabalhar em prol daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, desenvolver a sua criação. O trabalho é uma bênção de Deus para a humanidade. O trabalho não é fruto do pecado, da queda do homem. O trabalho já existia antes mesmo do homem se rebelar contra Deus. Antes de pecar, o homem é chamado por Deus para cuidar do jardim, para nomear os animais, como um verdadeiro representante de Deus no mundo. Não trate os dias de hoje como algo em que vale a pena a gente se enclausurar dentro de nós mesmos e não participarmos ativamente da obra do Senhor na terra. Nós sim somos chamados a trabalhar de modo íntegro, com energia, com força e disposição, a fim de cumprirmos aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Não olhe para o seu trabalho meramente como uma forma de obter sustento, realização e importância na vida, mas como forma de dar glórias a Deus diante daquilo que Ele tem dado a você como dom. Viver às custas daqueles que trabalham não é o que um cristão é chamado para fazer. E aqui nós precisamos notar casos sensíveis que carecem de cuidado e de explicação. O primeiro deles é com aqueles que estão incapacitados de trabalhar. Aqueles que por conta da idade, por conta de uma enfermidade, não conseguem trabalhar. E a vocês, caso tenha alguém nessa situação, obviamente Paulo não está se referindo a estes. Obviamente que aqueles que infelizmente se encontram em situação assim devem ser tratados com cuidado e como exceção em meio à regra, e cumprindo aquilo que o Senhor nos chama a fazer, ajudar os necessitados. Paulo não está falando dos que não podem trabalhar. Paulo está falando dos que não querem trabalhar. Outro exemplo que não se enquadra aqui e que não faz sentido de ser explicado naquela época, mas nós precisamos explicar no tempo de hoje, é de mulheres que optam, segundo a perspectiva bíblica, de trabalharem exclusivamente dentro das suas casas, de não saírem para trabalhar fora, para cuidar dos seus lares. Essa não era uma prática muito difundida aqui no contexto cristão do primeiro século. E obviamente
que Paulo aqui, por conta disso, ele está se referindo a homens, os responsáveis primeiro pelo sustento de seu lar, que querem não trabalhar. Portanto, irmãs, se alguma de vocês diante de Deus optam por cuidar do seu lar e não trabalhar fora, e fazem dignamente o seu trabalho como auxiliador exclusivamente dentro da casa de vocês, fiquem em paz. Não é a vocês que essa palavra se destina. E por fim, eu quero citar aqui com carinho os desempregados, aqueles que por dificuldade do mercado profissional não conseguem se realocar com facilidade. Mais uma vez, vale ressaltar que Paulo aqui não fala somente do não trabalhar. Paulo fala aqui da motivação em não trabalhar e viver às custas de outro. Aos jovens, não adiem a sua entrada no mercado de trabalho. Um homem cristão é chamado para viver, olhar para o seu trabalho de modo digno. Você, mulher cristã, que opta por trabalhar fora, olhe para o seu trabalho de modo digno. Não viva desse modo que Paulo chama de desordenadamente. Nós vivemos num tempo de muito aprofundamento dos nossos estudos e cada vez mais percebemos que cria-se um distanciamento muito grande entre o desenvolvimento da vida acadêmica e o ingresso no mercado de trabalho. Trabalhem, homens e mulheres chamados para o Senhor. Deem o seu melhor, façam o seu trabalho para Deus, porque Paulo nos ensina, em segundo lugar, que nós devemos olhar para o trabalho como uma bênção de Deus, a fim de obtermos sustento, mas a fim de glorificarmos ao Senhor. E Paulo termina, e ele diz: vocês cristãos, vocês que são ouvintes e que fazem, que praticam, são praticantes dessa palavra, não cansem de fazer o bem. Em outras palavras, submeta tudo o que você fizer em fidelidade ao Senhor. Viva em busca daquilo que é correto, não como um correto abstrato, mas aquilo que o Senhor ordena como correto em sua palavra. Como nós podemos buscar um equilíbrio saudável entre o que nós acreditamos, a fé, e as ações? Submetendo tudo o que nós somos e fazemos diante do Senhor. O que você faz no seu trabalho, no seu quarto, na sua hora de almoço, depois do seu expediente, deve glorificar tanto ao Senhor, quanto o levantar autêntico das nossas mãos em adoração a Ele. Vocês lembram daquela expressão da Reforma Protestante? Coram Deo, viver na presença de Deus? Ela foi cunhada na época da Reforma, mas o seu conceito vem muito antes disso, do fato de que eu e você somos chamados para apontar toda a nossa vida para aquele que é o bem supremo, o Senhor Deus. Que tudo isso tem a ver comigo e com você. Talvez uma mensagem bem prática, assim, te leve a pensar com facilidade: já sei o que eu tenho que fazer. No entanto, Paulo termina o seu texto dizendo o seguinte: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos nós. Paulo faz aqui referências a Jesus, aquele que traz paz entre nós e Deus. É somente através de Jesus, e Jesus sendo alguém que sabe a quem recorrer em meio a um mundo mau. Jesus tem uma vida sendo o próprio Deus, tem uma vida marcada por oração, por confiança nas mãos do seu Pai. Ele é quem ora, Ele ensina a orar, Ele ensina a crer no poder daquele que o enviou. Jesus é quem diz também: o meu Pai é quem trabalha, e eu também trabalho.
E é Jesus quem diz por fim: tudo o que o meu Pai faz, eu faço também. É Cristo, somente Cristo, e uma visão correta de quem é o nosso Cristo, que nos permite viver de modo coerente entre ação e fé, entre o trabalhar e o crer. E tudo isso só é possível porque um dia esse Cristo morreu para que eu e você pudéssemos viver plenamente, coram Deo, uma vida diante do Senhor. Viva em equilíbrio, ore, mas descanse no poder de Deus. Trabalhe, mas glorifique a Deus. E viva, mas viva de forma a obedecer sempre os mandamentos de Deus. Essa é a vida para a qual nós fomos chamados a viver. Que Deus nos abençoe.